Quando dois discípulos de Jesus começaram a soltar um jumentinho, a desamarrá-lo, os donos se apresentaram e reclamaram: o que estão fazendo? Diante da reação deles, os dois simplesmente disseram: o Senhor precisa dele. E levaram o animal. E sobre ele Jesus montou. E assim entrou na cidade de Jerusalém. E uma vez na cidade, em meio à aclamação de todo o povo, quando muitos dos seus seguidores e o povo de Jerusalém cantavam, aclamando e saudando a Jesus, e quando isso incomodou os escribas, os fariseus, que chegaram a Jesus dizendo: Mestre, por favor, manda que eles se calem. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Bom, esse é o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40. E deste relato destaco aquelas duas frases: o Senhor precisa dele, e ainda, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A pergunta intrigante é esta: por que o Senhor Jesus precisava daquele jumentinho? Será que ele cansou no final da sua viagem e agora precisaria entrar na cidade montado sobre o jumentinho? Na verdade, eles estavam chegando em Jerusalém. O texto bíblico menciona que estavam na região de Betânia e Betfagé. Betânia ficava a 3 quilômetros do templo, Betfagé menos ainda, mais ou menos 1,5 quilômetros. É claro que Jesus não tinha cansado. A razão de ele precisar daquele jumentinho era basicamente esta, ou duas razões. Ele precisava do jumentinho para entrar na cidade montado sobre ele. Por quê? Porque príncipes costumavam montar jumentos. E Jesus mostra aos habitantes de Jerusalém e aos seus seguidores de que ele é o príncipe da paz, que veio trazer paz para a humanidade. Por isso, diferente dos homens de guerra, que normalmente entravam nas cidades em grandes procissões vitoriosas, montados em cavalos de guerra, Jesus entra em Jerusalém humilde. Ele vem para servir, montado num jumentinho. Mais tarde, ele mesmo diz ao governador Pôncio Pilatos: meu reino não é deste mundo, meu reino é diferente. Mas Jesus precisa do jumentinho e assim entrar na cidade de Jerusalém para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento, como a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, ó filha de Jerusalém, exulta, ó filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, cria de jumenta. E isso fez com que os seguidores de Jesus o reconhecessem. Jesus precisou do jumentinho para se apresentar como príncipe da paz, mas também para ser reconhecido como príncipe da paz. O que levou aquelas multidões a cantar as palavras do Salmo 116, ainda não, Salmo 118, versículo 26, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus nas maiores alturas. Agora, é claro, nem todos o receberam com cânticos e com louvor, nem todos o aclamaram, especialmente os líderes religiosos e os fariseus, que reclamam e chegam a Jesus e pedem: por favor, repreende esse povo, manda que se calem, eles não suportam esta situação.
Foi então que Jesus disse as palavras: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Naquele momento, nada poderia impedir que o Filho de Deus fosse aclamado e fosse saudado como o Salvador. E se os homens se calassem, as próprias pedras, a própria natureza iria clamar, iria aclamar o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Isso me faz lembrar aquele cântico que faz parte do cancioneiro Louvai ao Senhor, o número 88. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo, o Salvador? Na verdade, toda a natureza se alegra com a vinda do Salvador. Por isso, se fosse necessário, até as pedras iriam aclamá-lo. Mas por que a natureza se alegra com a vinda do Salvador? Porque hoje, por causa do pecado, por causa da maldade humana, como explica Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 8, a natureza, toda a criação geme e suporta angústias por causa do pecado, por causa daquele que a sujeitou, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então também neste momento, se fosse necessário, a natureza, as pedras ou as árvores iriam clamar a Jesus e saudá-lo como Salvador. Mas essa palavra de Jesus também foi uma crítica aos fariseus, como que dizendo para eles: e tu, amigo, por que não cantas? Por que não adoras o Cristo? Por que não o recebes? Por que não lhe rendes louvor? Certamente vocês repararam que o texto bíblico, este de Lucas 19, que nos serve de base hoje, é um texto bíblico relacionado, na verdade, com a paixão e a morte de Jesus. E nós o estamos lendo e meditando nele hoje, quando iniciamos o novo tempo do Advento e do Natal. Sim, estamos no tempo de Natal. A coroa de Advento, o altar enfeitado, apontam exatamente para o novo tempo da vinda de Cristo, do Advento de Cristo. E nós nos perguntamos por que esse texto, que fala da paixão e da morte de Jesus, está colocado neste momento em que preparamos para celebrar o nascimento dele. De certa forma, para nos lembrar que o Natal e este tempo do Advento, ou o amor de Deus e o plano de Deus de salvar a humanidade, não se limita ao nascimento de um menino pobre numa estrebaria lá em Belém, mas quer nos lembrar que este menino pobre, nascido em Belém, é o príncipe da paz, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, que veio para salvar a humanidade. Para essa finalidade ele veio ao mundo nascendo de Maria. E para essa finalidade ele precisava daquele jumentinho, para entrar na cidade de Jerusalém e ser reconhecido por todos como o príncipe da paz, que em humildade veio para salvar. E agora o mais importante, para anunciar esta boa notícia, esta mensagem de amor, de salvação e de esperança, Jesus se dirige a você e lhe diz: eu preciso de você. Deus precisa de você e de mim, não apenas de coisas que Ele nos deu, mas Ele precisa de nós, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso louvor e da nossa adoração. Sim, o Salvador precisa de nós. E eu me dirijo assim a ti, dizendo: o Salvador precisa da tua voz para lhe cantar louvores.
O Salvador precisa da tua voz para cantar nos coros, nos grupos musicais. Ele precisa dos teus dons musicais para embelezar o culto e o louvor a Deus. Ele precisa da tua disponibilidade para servir no trabalho da igreja, para servir nas diretorias, nos departamentos, nas comissões, nas equipes de trabalho. Sim, o Salvador precisa do teu tempo, dedicado para a leitura da palavra de Deus, dedicado para o estudo da palavra. Deus precisa do teu tempo dedicado para o culto público junto com os irmãos e irmãs na fé. Deus precisa dos teus bens, Ele precisa do teu dinheiro colocado, ofertado à disposição para que a igreja cumpra a sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Deus precisa dos teus bens e do teu dinheiro ofertados para auxiliar ao necessitado, ao que enfrenta dificuldades, para, enfim, acudir ao necessitado. Mas eu diria que, especialmente, o Salvador precisa de você, para que você dê o seu testemunho cristão neste mundo. Sim, Ele precisa que você anuncie, que você explique para o seu semelhante que Jesus é o príncipe da paz, aquele que veio restabelecer a paz entre Deus e as pessoas, com sua morte redentora e com sua vitoriosa ressurreição. Esta é a palavra, o Senhor precisa dele, disseram os 2 discípulos que estavam soltando aquele jumentinho. Esta é a palavra para mim e para você. O Senhor precisa de você. Bem, nós entramos no tempo do Advento. Vamos mais uma vez celebrar o Natal do nosso Salvador, Jesus. E por falar no Natal, nós observamos nestes últimos tempos, especialmente de que a mídia tenta transformar o Natal de Jesus num simples encontro familiar. A grande ênfase que a mídia dá é o encontro familiar dentro de um mundo consumista. O Natal, fazer do Natal um encontro da família ao redor de uma mesa para uma ceia, quando então são compartilhados os presentes adquiridos para que o consumo cresça. Bem, eu não tenho nada contra os presentes, muito menos contra a ceia de Natal. É tão importante a família se reunir no Natal, ao redor de uma mesa, e celebrar este momento. Mas a advertência que eu gostaria de fazer é esta: não transformem o Natal de Jesus apenas num encontro familiar, porque nesse caso, a celebração do Natal estaria girando em torno de nós, e não em torno do aniversariante Jesus, o nosso Salvador. Por isso, meu pedido, meu convite é, se a família se reunir para celebrar a ceia de Natal e trocar presentes, o que é tão bonito e especial, que nesse momento a família pare para responder aquele pedido de Jesus, que manda dizer: eu preciso de você. E que neste momento a família adore, aclame a Cristo, o menino nascido em Belém, como seu Salvador. E que neste momento a família mais uma vez tome a decisão para dizer com Maria: aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor, aqui estamos nós, conta conosco. O Advento e o Natal de Jesus precisam nos lembrar que o menino nascido em Belém é o príncipe da paz, que ele se apresentou para salvar a humanidade e que agora ele se apresenta dizendo:
eu preciso de você. É verdade, Jesus poderia simplesmente convocar os anjos, ou poderia fazer com que as pedras falassem, ou que os passarinhos falassem. No entanto, o Senhor Jesus decidiu realizar a sua obra e decidiu proclamar, anunciar a grande mensagem da salvação, utilizando-se de mim e de você, no proclamar Cristo para todos. E hoje, neste primeiro domingo de Advento, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela também começa a viver e a trabalhar sob a nova temática da Igreja, que começa hoje e que vai terminar no início do Advento do próximo ano. E ela nos coloca diante da nova temática dentro do grande lema Cristo para todos. Firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Esse é o desafio que está diante da Igreja e também diante de mim e de você neste novo ano da Igreja que hoje iniciamos. De certa forma, o Senhor hoje manda nos dizer: eu preciso de você para orar pela salvação da humanidade. Eu preciso de você para orar e pedir junto a Deus que Ele abençoe a proclamação do Evangelho no mundo todo, para que as pessoas conheçam Jesus, creiam nele e sejam salvos. É hoje que Ele nos manda dizer: eu preciso de você. Aceitemos ou ouçamos o seu apelo e, junto com Maria, afirmemos mais uma vez: aqui está o Senhor, conta comigo. Amém.